Economia, finanças, educação. O professor Sinué vai me ajudar a entender esse universo. É daqui a pouquinho. Bem, eu recebo aqui no meu canal o professor Sinué. Sinué, é um prazer estar com você no segundo vídeo que a gente está gravando, né, para tentar traçar essa relação. Na semana anterior nós falamos um pouco do seu trabalho, né, das suas crônicas, mas eu quero explorar um pouquinho mais. Você tem um ensino nos cursinhos, né? Como é que você vê o comportamento dos seus alunos em relação à educação financeira? Ótima pergunta. Esse tema é um tema que hoje está em evidência total. Eu faço uma pergunta sempre, né? Quem aqui quer ser professor? E tem 300 na sala, 120, 40, terceiras séries. Na segunda série, às vezes, eu começo a perguntar isso, 2, 3 erguem o braço. Aí eu pergunto, de ensino médio? Não. Escola pública? De jeito algum. O quê? De universidade. Aposentar logo, ganhar bem. Você, direito, por quê? Ser juiz, né? Alguma coisa assim. Mas aí tem a galera que eu pergunto sempre, porque, na minha opinião, educação financeira tinha que ter na escola. Sim. Há um trabalho do Conselho de Economia e já há um grande avanço aí para a introdução como obrigatório. Sexualidade, educação financeira, são temas, né? Eu, por exemplo, sou um leigo total em criptomoeda, em bolsa de valores, tudo isso que você domina, bata no peito e sai jogando, eu tenho uma dificuldade muito grande. E aí eu pergunto, e tem alguns muito sinceros, fazer medicina para ganhar dinheiro. Quer dizer, aquela questão da vocação pura e simples, por uma realização, por prestar serviço, por querer o bem do outro, está fora. É a impressão que eu tenho também, às vezes, lá na universidade, né? Eu dou aula para 4º ano, a impressão que eu tenho é que o sujeito que se formar no 1º ano fica milionário. Isso. Com 40 anos... todo médico é rico, então eu vou ser médico. Aí eu converso com os médicos e eles dão risada, né? Porque os plantões no início, é um curso de 6... Minha esposa é médica, filha é médica, eu sei o que é isso. Então, eles acham que é achar o pote de ouro no fim do arco-íris, né, meu caro Caféu? E aí eu provoco, né? Então você não iria para a Somália, você não iria para a guerra, Cruz Vermelha nem pensar. Você não tiraria uma tarde, que é o meu sonho esse. Inclusive o professor poderia fazer, e eu fiz poucas vezes. Eu vou a escolas públicas e tal, entregar meus livros. Mas, por exemplo, a sexta-feira, das 14 às 18, eu vou atender gratuitamente. Imagine quanto ia, não sei se você concorda, desafogar os hospitais. Mas é exatamente isso. E é uma geração que você está lidando mais com ela. Eu recebo ali na universidade, ela tem que ser lapidada. Eu dei por muito tempo aula no 1º ano da Faculdade de Direito falando de economia. E eu tinha lá alunos de 18, 17 até às vezes, tinha alguns de 20, 22. Mas o que a gente percebe é que é uma geração muito imediatista. Sim, isso reflete ali no dia a dia do cursinho? Muito, porque mudou totalmente uma brincadeira que você fazia. A brincadeira que você descontraía dessa gramática que é complexa, ardilosa. Então você brincava com algo, contava um caso. Eu gosto de histórias. Só que eu contava no meio, no final. Hoje o aluno prático, que quer praticidade, ele não quer nem saber seu nome. Eu acho discrepante um professor não escrever nem bom dia, não falar. Então eu entro para pagar uma lousa, tá? Bom dia, a data, e ele deu aquela aula. Ele deu 25 minutos de aula, 10 ele tirou dúvida e 10 ele fez o exercício. Eu não sei, para mim a aula é um encontro. Eu amo dar aula. Porque você teria que trabalhar, né, com as estratégias. Eu tenho um aluno que pôs o nome na filha de Teodora por causa do poema Neologismo Manuel Bandeira. Olha só. Você marcou a vida de uma pessoa contando uma história. Teodora, olha o que o cara fez, verbo intransitivo, não tem complemento. Mas, Caféu, eles economizam, há muito assim, a menina leva uma bolsa térmica com brownie e vende para os amigos para fazer uma grana para o novo celular. Esse mais ou menos é o horizonte. Queria até perguntar o que você acha disso. Ela já é uma empreendedora aos 16, porque ela vai trocar o celular ou vai para o Canadá, vai para os Estados Unidos, ela está juntando uma grana dela. Floripa, no 3º com a turma.
Ela quer uma independência ali de grana. O lado positivo é esse lado do empreendedor, né? Quer dizer, é uma conhecer, geração, né, que normalmente nesse nível de cursinho recebe muito pronto, portanto, tudo que é muito fácil não valoriza, né? Então, quanto mais rica a pessoa, menos ela dá valor àquilo, porque nasce já com conforto. Por exemplo, eu falo muito com a minha esposa da piscina em casa. E os meus filhos, só a Fernanda que gosta e a filha dela, mas os outros não vão. E eu fiquei pensando outro dia, falei, puxa vida, por que a minha geração valoriza tanto a piscina em casa? Porque nós nascemos numa época que não tinha piscina em casa. Exatamente. Era um luxo do luxo do luxo. Exatamente. Então eu saía lá da Bela Vista, né? Vinha no baque, a pé, né? Depois comia um pão com mortadela, né? Foi do tempo do Paulista. Isso, Paulista, o meu pai era ferroviário e a gente frequentava lá. Começou com o Paulista, depois Piscina foi pro Olímpica, como é que chamava aquela? Acho que era. Tinha uma pública, né? Que era na Bela Vista, né? Do Recreio, né? Era Isso. Era perto da Ípica, naquela região da Ípica, aqui indo ali na Castelo Branco. Bom, em resumo, uma geração que nasce com um empregado em casa, que nasce com conforto, não dá valor para certas questões. Então, esse lado que você falou do empreendedor, desse jovem que tem uma certa ambição e trabalha para isso, é muito positivo. Agora, o problema é quais são as perspectivas, as metas. Outro dia encontrei uma pessoa que foi até curiosa. Ele trabalha na Inglaterra e estava no Brasil. Ele falou, olha, eu quero me aposentar com 45 anos de idade. Falei, puxa vida, eu estou com 61, né? E a gente faz o trabalho. Eu falei, mas eu fiz as contas. Falei, você precisa guardar dinheiro por 25 anos. Ele falou, não, eu trabalho na Inglaterra e lá a moeda é 6 vezes mais que aqui. Ou seja, ele teve uma bela sacada, né? Que é o fato de guardar dinheiro numa moeda que tem um poder de compra no Brasil. Ou seja, a perspectiva dele é morar no Brasil. Um poder de compra no Brasil 6 vezes mais que aí dá, a conta fecha. Né? Então, mas é isso. Mas eu queria explorar essa questão com você. Quando eu falo da educação financeira, você avalia que aquela moçada, esse aí foi uma exceção, esse do empreendedor, os demais são mais acomodados, você acha que eles estão preparados para lidar com cartão de crédito, com essa coisa de administrar o próprio dinheiro, ou você não tem essa informação ou a sua percepção é diferente? A maioria tem. É por isso que eu falo, eu converso muito, conto histórias sobre e tal, de guardar dinheiro. Não sei se você leu São Bernardo, de Graciliano Ramos, né? Não li. Não. São Bernardo é o Paulo Honório, ele destrói amizades, judia da própria mãe Sebastiana e da esposa Madalena, que morre de desgosto, pela sua mesquinhez. Eu cito até na avareza no meu livro 7 Recados Capitais. E aí fica aquela dúvida, controlado, pão duro. Eu tenho essa discussão em casa, eu falo, vou ligar para o café perguntando quem vive, quem guarda ou quem aproveita. Por exemplo, uma pessoa, um desses alunos falou que ele foi para Berlim e ele pegava, acho que trem, nunca fui nem no Paraguai, então não sei falar, é mais com você, mas queria Berlim e pegava trem em segunda classe. Por exemplo, alguns falam para mim, ir para a Copa, essa tá cara do Catar e tal, mas ir para a Copa e ver a primeira fase nos Estados Unidos em 94. Falei, mas a hora que começou a ficar bom, você vem embora. Aí eu vou gastar? Falei, não é gastar, tem coisa que você investe, tem coisa que você gasta, segundo o que eu já ouvi falar. Então, para mim... Então, por exemplo, esse amigo seu na Inglaterra, às vezes, não vai a um pub. Vai guardar para o futuro. Ele é o certo ou ele é o errado? Nessa perspectiva, né, muitos jovens saem do Brasil para ser camareiro nos Estados Unidos. Isso, aí o sujeito está disposto a trabalhar 14 horas por dia, não sair e guardar. Eu fico me perguntando, e se fizer isso no Brasil, não vai guardar também dinheiro? Boa pergunta, nunca tinha pensado nisso. Porque aqui a gente tem uma zona de conforto. Você está na tua casa, aí você quer o fim de semana. Tenho que fazer a picanha, né? Não posso... Domingo é picanha. Isso, então por que eu preciso sair do país para ter uma disciplina? Legal, e respondendo objetivamente o que você falou, a questão toda é o que te satisfaz, sabe? Essa mesquinhez, essa avareza de que eu estou num aeroporto, não vou tomar um copo de água porque está caro, talvez não caiba. Agora, você ter algum tipo de objetivo e sacrificar algum consumo em função disso, desde que planejado e que isso não contraria a sua natureza, sem problema. E o que você atribui lugares, por exemplo, que sabe que é caro, mas parece que vai? Você vê uma ostentação ou você vê uma necessidade para o ego? Por exemplo, Campos do Jordão, com todo o respeito aí a quem trabalha com isso em turismo, tá? Eu nunca fui, é por dinheiro mesmo.
Riviera de São Lourenço. Você sabe que a água vai estar 10, mas eu fui à Riviera. Agora parece que tem outro lugar, né, que superou a Riviera já. Então, a questão toda, se não é que depende do nível de satisfação que você quer ter. Então vamos pegar uma alusão também a um vinho. Está na mesma linha. Sensacional. Eu gosto de vinho. Também gosto. Então, abrir uma garrafa de R$200 ou não? O que eu faço pessoalmente? Eu, para o dia a dia, tenho um nível de exigência, porque eu entendo que é o dia a dia. Eu quero tomar uma taça de vinho, às vezes mais que uma, mas é numa ocasião simples ali, estou, sim, assistindo futebol. Aí vem o dia da comemoração do casal. A gente vai para um vinho melhor. Ou seja, ter esse discernimento. O que eu observo é que tem muito a ver também com o nível de renda das pessoas. Quem tem um nível de renda um pouco maior, relativa mais, tirando os avarentos, né? Porque eu conheço gente com muito dinheiro que... É o caso de São Bernardo que eu estou te falando aí, Paulo. Mas uma pessoa normal, para você ter um nível de satisfação de consumo imediato que te traga um nível de satisfação mais elevado, não tem preço. Não tem preço. Eu quero uma coisa melhor, eu mereço uma coisa melhor. A pergunta é, eu posso pagar pela coisa melhor? E aí vem também... E pagar com culpa, você não acha ridículo isso? Assim, aí não estou tomando esse vinho, mas eu não podia. Não, aí acabou tudo. Gastei tanto em tal lugar. Eu acho isso aí acabou o prazer. Ridículo. E quando você tem um nível de renda um pouco mais elevado, às vezes você economiza R$200 num jantar, daqui 3 anos você fala, puxa, que besteira, porque esses R$200 que eu guardei não sei nem onde está. E gastou em remédio. E gastou em remédio, por exemplo. Então, é uma mescla. O grande desafio é em que momento eu preciso desta riqueza em que eu vou usufruir dela. Certo. Por sinal, esse é o tema que a gente vai abordar no nosso próximo encontro. Se o professor Sinué comigo, nós vamos ter um próximo encontro para falar de riqueza à sua disposição para você usufruir e nós vamos conectar isso com a língua portuguesa. Será que a gente consegue? Eu espero você no próximo vídeo.